Senhores telespectadores, Alenquer fica a 35 km de Lisboa, com estas estradas excelentes, não chega a meia hora de caminho. Bom, é uma terra cheia de história e cheia de problemas. Aquele grande edifício que vem ao fundo é o Convento de São Francisco. Vamos começar por lá. Este lugar tem uma história comovente. A nossa Santa Sancha era filha del rei Dom Sancho e é daquelas princesas que eu penso que foram atingidas pelo terrível mal da lepra. Ora bem, a Santa Sancha, como sabem, é hoje muito venerada, é em Macau. O palácio do governador de Macau chama-se Palácio de Santa Sancha. Claro que foi para lá levada pelos franciscanos, porque ela tinha aqui um palácio, a Santa Sancha, e deu o palácio para os franciscanos fazerem um convento que, segundo a lenda franciscana, é o primeiro convento que os franciscanos têm em Portugal. A porta que vem na nossa frente já é um pouco posterior, mas está lá uma lápide, foi mandada construir pela rainha Dona Beatriz. A Beatriz é a segunda mulher do nosso rei Dom Afonso III. Dom Afonso III, o bolonhês, porque a primeira mulher era a Dona Matilde, Condessa de Bolonha. Por sinal que ainda ela era viva e não estavam separados nem coisa nenhuma, e ele casou com a segunda, com a Dona Beatriz. Isso acho que foi um grande pecado, naturalmente, um grande pecado. Foi a outra, fez queixo ao Papa. O que valeu foi que morreu entretanto, e naturalmente por causa desses pecados é que a Dona Beatriz mandou fazer uma linda igreja. Tudo o que resta dela é esta porta. A porta que está na nossa frente é uma porta, enfim, dos inícios do gótico, e lá está escrito, foi feita pela rainha Dona Beatriz e muito ajudada por seu filho El Rei Dom Dinis. Estes monumentos estão todos envoltos numa atmosfera de milagres. Reparem, aqui estamos num claustro que está na nossa frente, é um magnífico pórtico manuelino, finamente trabalhado, claro, um bocado maltratado pelo vandalismo dos tempos, fizeram buracos mas logo ao lado e encrustado na parede está o que resta da construção, de uma construção primitiva, isto é, gótico, talvez do século XIV. Milagres aqui não faltam. Há um milagre muito curioso ligado a Santa Isabel e à igreja onde surgiu o culto do Espírito Santo. Diz que a rainha veio com a sua corte para marcar ali própria o lugar onde deviam ser os alicerces do templo. Qual não é o seu espanto quando vê que na terra já estavam metidos os alicerces. Era metade do trabalho que estava feito. Bom, no sentido da lenda, traduz uma verdade, é que realmente aquela igreja foi feita sobre o que restava de outra igreja, como aliás quase tudo aqui em Alenquer. É uma sobreposição de construções e é isso que dá a riqueza à terra. Neste claustro há uma peça preciosa, é aquele relógio de sol. À primeira vista é um relógio de sol como qualquer outro, um quadrante onde a sombra de um ponteiro marca a hora. Bom, o que ele tem a mais é que foi oferecido a este convento por Damião de Góis. Damião de Góis, então, que está em toda a sua glória, oferece aquele relógio aqui para os frades franciscanos poderem saber o tempo que vai correndo. É uma altura em que Damião de Góis ainda acredita
que pode ter influência no tempo em que vive. Damião de Góis enganava-se quando julgava que aquele relógio ia marcar um tempo novo em Portugal. Ele nasceu aqui, eu vou falar-lhes dele e estou particularmente emocionado, porque, para mim, Damião de Góis é o protótipo do herói civil, do homem que trava as grandes batalhas, não pela guerra, não pela vanglória de um triunfo militar, não, as grandes batalhas da paz, da tolerância, da cultura e da civilização. Ele nasceu aqui e toda a vida teve orgulho de ter nascido aqui em Alenquer. Era filho do almoxarife. O almoxarife era um homem de dinheiro, um homem importante, casado também com uma mulher de boas famílias, mas eu acho que só isto de ser almoxarife já quer dizer qualquer coisa, não é? Almoxarife, ele devia ser cristão novo. Bom, o nosso Damião de Góis ficou órfão muito cedo, era um jovem de boas famílias, foi para a corte, foi pajem do rei Dom Manuel e depressa se revelou um moço excepcionalmente inteligente. Ele falava o latim como quem falasse o português. Para ele não havia diferença. Ora, acontece que o latim era, nessa altura, a língua universal. Uma pessoa chegava a Paris, chegava a Roma, chegava a Flandres, chegava à Polónia, chegava à Rússia, fazia um discurso em latim e entendiam-no. Por isso, o rei nomeou secretário na nossa representação na Flandres, na feitoria da Flandres. Foi secretário. E era novo. Bom, era realmente muito inteligente, começou a ser usado para todas as missões. Ele esteve na Flandres, foi à França, foi à Inglaterra, foi à Noruega, foi à Polónia. Olha, conta-se que foi ele que deu a provar ao rei da Polónia o sabor do açúcar. O rei da Polónia nem sabia o que era açúcar. Ele correu a Europa toda. E numa altura em que a Europa era difícil, tinha irrompido violentamente a reforma, os europeus matavam-se uns aos outros, havia esta nossa Europa castiça, romana, que seguia fielmente o Evangelho, havia outra Europa germânica, luterana, que dizia que o Papa estava a trair o verdadeiro espírito da lei divina, e entre uns e outros tinha-se estabelecido um clima terrível em que os homens se matavam uns aos outros. As guerras religiosas na Europa fizeram dezenas de milhares de mártires. Bom, e é no meio disso que anda esse jovem rapaz de Alenquer. Houve uns, houve outros, até torceu o caminho, foi a Wittenberg para falar com um tal Lutero. Havia lá um Lutero que conversou com o Lutero, gostou do Lutero, e havia um outro, o Melanchthon também dizia, ele ouviu o Melanchthon, procurou compreender o Melanchthon, mas ele não estava de lado nenhum. Ele, na casa dele, recebeu um outro rapaz, um rapaz espanhol, um tal Inácio de Loyola, que foi o fundador da Companhia de Jesus. Esteve na casa dele meses e deu-se bem, foram grandes amigos, tão amigos que o Inácio tinha lá um rapaz português, chamado Simão Rodrigues, que também viria a ser da Companhia de Jesus, e o rapaz às vezes, e o nosso Damião de Góis disse ao Santo Inácio de Loyola:
olha lá aquele rapaz, ele às vezes pisa ao risco, e o Santo Inácio teve que chamar o Simão Rodrigues à pedra. Teve que o chamar e passar-lhe ali uma escala. Bom, é claro, depois de ter corrido o mundo, de ter servido a Europa, Damião de Góis volta a Portugal, é nessa altura que traz o relógio, ele julga ter encontrado entre os dois caminhos, entre aquela revolta sangrenta e brutal do luteranismo que queima os castelos, incendeia os altares, renega toda a fé antiga e a obediência romana, aquela ideia dos santinhos, das igrejas, das devotazinhas. Ele tinha encontrado um caminho que era o do entendimento, da paz, o da liberdade. É preciso, ele achava, é preciso achar um mundo em que haja lugar para todos os humanos. E volta a Portugal. É isso o que significa aquele relógio no claustro dos franciscanos que há momentos visitamos. Como ele estava enganado, como ele estava enganado. Aqui em Portugal foi bem acolhido pelo rei, o rei nomeou o cronista. Tenho aqui nas minhas mãos a crónica do felicíssimo rei Dom Manuel e tenho aberta exatamente num sítio que diz do que Vasco da Gama fez depois que surgiu e do recado que mandou a El Rei de Calicut. Damião de Góis ainda conheceu Vasco da Gama. Damião de Góis escreveu nesta sua crónica o relato da grande viagem. Damião de Góis escreveu toda a história do seu tempo, das coisas grandes e das coisas pequenas, e por isso arranjou inimigos. Todos queriam ser grandes, todos queriam vir aqui em grandes parangonas, nas páginas da crónica. Houve um movimento geral de protesto. Então ele não diz que eu fiz, então não diz que eu também lá estava. Então, como sabem, em Portugal, depois de uma causa triunfar, toda a gente lá estava, todos, estavam lá todos. E Damião de Góis sofreu os ataques de toda a nobreza, que entendia que devia ter sido mais bem tratada neste livro. Mas não era só isso. É que o tal padre Simão Rodrigues, que tinha estudado com ele em Pádua, também estava em Portugal e era agora o geral dos jesuítas. Qual era a nova ordem? Qual era a linha que El Rei de Portugal devia seguir? A linha do padre Simão, que era um homem inteligente, era um homem muito culto e era um homem extremamente católico. Por ali sim, tudo o resto era pecado mortal. Ou era a linha deste brilhante rapaz, saído aqui de Alenquer, este rapaz que tinha conversado com todos os reis da Europa, o da França, o da Polónia, os duques da Alemanha, os de Espanha. Olhem, o Carlos V gostou tanto dele que até lhe mandou dar armas de fidalgo. Essa é a única fraqueza para mim do Damião de Góis. Acreditou que com essas armas ficava mais fidalgo do que era de antes. Como se uma pessoa não fosse só tão fidalgo como nascesse. As armas estão além. Isto é o túmulo dele. Ele pôs ali as armas, aquela pedra, mandou ele fazer. Aqui em frente mandou pôr outra pedra em que diz exatamente isto. Correu a Europa toda a prestar serviços, a encontrar pessoas, a resolver problemas, até que voltou à sua terra de Alenquer. Está aqui escrito. É este o primeiro cidadão da Europa. A verdade é que quem ganhou foi o Simão Rodrigues. Fez queixa
ao Tribunal da Inquisição. Olhem que esse homem, o rei acredita nele, o rei até lhe manda fazer crónicas. Esse homem é perigoso, esse homem, eu sei, ele lá na Alemanha foi falar com o Lutero. Ele esteve com o Lutero. Pior, ele esteve com o Melancton. Então, ele é amicíssimo do Erasmo. Vocês não sabem quem é o Erasmo? O Erasmo é um demónio vivo. Só fala de paz, de amor, de entendimento, de solidariedade entre os povos. Vocês não veem que tudo isso é subversivo? É assim que há de acabar o mundo? Bom, a Inquisição acabou por prender Damião de Góis. Esteve ano e meio no cárcere, ia morrendo lá. Quando saiu tinha o corpo coberto de pústulas, diz ele, todos julgavam que eu tinha lepra. Ele defendeu-se e disse, não, eu que disparate, eu andei por esse mundo, ouvia todos, procurei encontrar onde estava a verdade, mas eu sou um bom cristão e conta tudo quanto fez. Eu fiz este altar, aquela igreja, aquela tela, e há uma coisa muito comovente que ele diz. Eu comprei e dei à minha igreja da Várzea uma imagem de Cristo, um ecce homo em vulto. Bom, é este que eu tenho na minha frente. Vocês reparem, isto é um Cristo sentado, com os braços amarrados por um bocado de corda, é um Cristo dorido, prisioneiro, escarnecido, humilde. É um Cristo com uma imagem humana igual à de um escravo que vai ser sacrificado. Era assim que Damião de Góis via a imagem de Deus. Ainda hoje é um mistério a forma como ele morreu. Na Inquisição havia quem entendesse que um homem daqueles precisava de acabar na fogueira. Bom, mas havia pessoas com outra visão das coisas e entendiam que não, que ele tinha que ser restituído à liberdade. E foi. Talvez por interferência do rei, ele foi morrer a casa. Mas acabou na fogueira. É isso que é estranho. Diz-se que numa noite de inverno estava à lareira, deu-lhe qualquer síncope, caiu com a face no fogo e acabou meio consumido. Realmente, quando nos anos 40, ali naquela capela, lhe exumaram os despojos mortais, viu-se que o maxilar inferior tinha sido todo consumido pelo fogo. Mas tinha mais. Alguém lhe tinha vibrado um golpe fatal no occipital e o tinha fraturado. Portanto, Damião de Góis morreu na fogueira, mas foi assassinado. Bom, o que resta dele, olhem, é isto que estão a ver. Esta igreja é Santa Maria da Várzea. Foi isto que ele, com autorizações que conseguiu do Papa, com o dinheiro que amealhou na vida inteira, conseguiu edificar aqui num sítio bonito, na terra em que nasceu, mandou para além, bem ao meio, o seu sepulcro, a um lado as armas que o imperador lhe concedeu, ao outro a grande lápide que conta a história da sua vida pela Europa em prol da civilização. Era ali que estava tudo. A igreja foi ruindo, caindo. Quando chegou aos anos 40, acharam que o melhor era pegar nessas pedras preciosas, o túmulo, a estátua, e levar lá para cima, para São Pedro, onde há momentos as vimos, e aqui continuou a degradação e a ruína. Bom, eu penso que ainda é tempo do nosso país prestar a esse herói do civismo, da solidariedade, da inteligência, a homenagem
que ele merece. Todo este espaço que ele dedicadamente construiu tem de ser recuperado. Temos de ter aqui, seja agora, seja mais tarde, mas temos de ter aqui um fórum em honra de Damião de Góis. Claro que Alenquer não é só passado. Tem problemas de presente, tem problemas de futuro. Reparem, Alenquer é uma povoação numa garganta de montes. Uma garganta cuja alma era um rio. Bom, e tudo isso levanta problemas. Para onde é que a povoação se vai expandir? Os montes são abruptos. É uma terra que não tem um rocio. Apesar disso, Alenquer mantém hoje uma surpreendente vitalidade. Ainda não há um ano abriu uma biblioteca para a gente nova. Era o antigo matadouro. Bom, o matadouro deixou de ser preciso e hoje é realmente uma bela biblioteca. As requisições para casa atingem 2.000 livros por mês, o que já não é mau. Bom, mas além da biblioteca, eu vim falar-lhes numa fundação puramente privada, uma fundação artística. É uma formação destinada a quê? Olhem, a mostrar coisas belas aos jovens de Alenquer. Para entrar aqui, o preço da entrada é 0 escudos. Aqui ninguém paga nada. Isto, para se constituir, recebeu do Ministério da Cultura 0 escudos. Absolutamente nada. Nem da Câmara, nem de nenhuma outra autarquia. Isto é uma obra de um pintor, um homem que ganha a vida a pintar quadros, o pintor João Mário, e que o resultado do seu trabalho investiu totalmente numa obra que dedicou à sua terra. Eu tenho gosto em prestar esta homenagem ao João Mário. Ele, as paredes destas salas, em parte há quadros dele, eu vou-lhes chamar a atenção para 2. Reparem-me neste soberbo tríptico da Lisboa, a Lisboa nossa contemporânea, a Lisboa vista do Mirador de São Gens. Ou reparem naquele outro, aquilo é Alenquer, é Alenquer de agora. Bom, mas não é só a pintura de João Mário que aqui se pode ver, são os grandes mestres do meu tempo. Aquilo é do Silva Porto. Aquele Porto é do Varela Aldemira, que bonito que é. E o Veloso Salgado, o mestre Veloso Salgado, parece que pintava com luz. E o Roque Cameiro, e o Alberto de Sousa. Bom, tudo isso está aqui exposto, apenas serve só para ilustrar o público de Alenquer. Bem, problemas. Eu penso que um problema é realmente o do rio. Sabem que para o Camões, o que marcava Alenquer era o ruído da água límpida a passar pelas pedras. Ele, nos Lusíadas, fala em Alenquer por onde soa o tom das frescas águas entre as pedras que murmurando lava. Bom, essa ideia de um rio cantante descendo pelas encostas da ribeira, tudo isso acabou por quê? Olhem, porque Alenquer vendeu o rio. Vendeu. Foi já há cerca de 50 anos, era ministro Eduardo Pacheco, a Companhia das Águas precisava de água boa para dar de beber aos lisboetas e então comprou o rio de Alenquer. Comprou por 54 anos só. Estão a acabar, está agora mesmo a acabar. Bom, mas o resultado é que o tal fresco rio que saltava a cantar por entre as pedras é agora um pântano verde e podre para onde a gente até tem vergonha de olhar. Oxalá que acabe o contrato e que a gente veja outra vez o rio. Um outro problema que muita gente pensa em Alenquer é o aeroporto. Dizem que vão fazer aqui um aeroporto, não sei se vão, se não vão. Tudo isso é futuro. Uma coisa é certa, Alenquer mantém vivo, muito vivo, um sentimento de identidade própria. Alenquer não quer
renegar a si mesma, não aceita as grandes construções modernas, respeita a paisagem natural. Alenquer é um caso vivo de ecologia, de lição ecológica. E bastava isso para eu ter vindo aqui fazer este programa.